Sejam bem-vindos a mais um Devocional Pão Diário. Devocional Pão Diário, alimento espiritual para a sua vida. O tema que eu trago para nós nesse dia de hoje, para nós estudarmos, aprendermos da palavra de Deus, é os porquês sem resposta de Deus. Os porquês sem resposta de Deus. Lá em Jó, capítulo 40, no versículo 1 e 2, diz assim: o Senhor disse a Jó: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó estava, de certa forma, acusando Deus, é isso? Quando Jó procurou a Deus, como qualquer pessoa deve fazer quando estiver sofrendo, ele perguntou por quê. Ele usou não a palavra porquê, mas ele queria saber por que as coisas estarem acontecendo. Não há nada errado nisso. Eu muitas vezes me perguntei o porquê das coisas. Então não há nada errado você perguntar, desde que você não fique com uma ideia fixa de que Deus lhe deve uma resposta de algum modo. O ideal para nós, seres humanos, deveria ser perguntar para Deus o para quê? Para que Deus estou passando por essa tribulação? O que o Senhor quer me mostrar nesse momento difícil? Para que, Senhor, estou vivenciando esse momento em minha vida? Para que, Senhor, vem essa hospitalização e você descobre que tem um problema de saúde grave? Para que, Deus? Para que? Para que a tua glória seja manifesta? Para que o teu nome seja engrandecido? Para que? Deus não nos deve satisfação. Então, o mais correto seria perguntar para quê. Mesmo Jesus, quando esteve pendurado lá na cruz, no Calvário, ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Isso você encontra em Mateus 27:46. Aí você vai me dizer: Rodrigo, você disse que eu tenho que perguntar para quê e não por quê. Mas Jesus perguntou por quê. Mas a gente percebe que o porquê de Jesus vislumbra uma pergunta retórica. Jesus fez essa pergunta, mas Jesus já sabia qual era a resposta. Nós, quando perguntamos a Deus, nós não temos a resposta para as coisas. Então nós não deveríamos perguntar o porquê, e sim para quê. Porque Deus não nos deve satisfação porque Ele faz as coisas do jeito que Ele faz. E nós, como servos de Deus, devemos confiar em Deus. Jesus confiava no Pai. E Ele pergunta: por que me abandonaste? Mas na verdade Jesus estava perguntando aquilo porque quando Ele leva sobre si todos os pecados da humanidade, Ele sente aquilo que Ele nunca sentiu em toda a sua eternidade, que Deus se afasta dele. Ele sempre viveu com a presença do Pai em sua vida. E ele sente que Deus se afasta dele porque ele estava com os pecados da humanidade toda em sua vida, lá na cruz do Calvário. E quando Jesus pergunta
por que me abandonaste? Você acha que Jesus não sabia a resposta? Claro que Jesus sabia que é porque ele estava com os pecados da humanidade sobre a sua vida. Mas ele sentiu aquele peso e sentiu a falta da presença de Deus. E ele faz essa pergunta retórica, a qual ele já sabia a resposta. Amém, meu irmão? Nem sempre sabemos o porquê das coisas. Eu acho que até não há nada de errado em você dizer, eu não gosto, eu não estou de acordo com esse plano. Lá no jardim do Getsemane, Jesus orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Você encontra isso em Mateus, capítulo 26, no verso 39. Podemos ir até Deus com os nossos porquês? Eu acho que seria mais correto nós usar a palavra para quê. Podemos ir a Deus com as nossas dúvidas, nossas tormentas. Até podemos, mas é um fio tênue. É uma linha tênue. Quando você pergunta o porquê de Deus fazer certas coisas, se você não tem a resposta. Você deveria pedir para Deus mostrar o para quê Ele está fazendo isso em sua vida. O que Ele quer com isso? Tem algum motivo? Mas no final, precisamos dizer ao Senhor, no entanto, quero que seja feita a tua vontade e não a minha. Amém? No entanto, quero que a tua vontade seja feita e não a minha. É isso que devemos dizer a Deus, como Jesus falou. Ele disse para o Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele não concordava com aquilo de certa forma, porque ele sabia o que sobreviveria sobre a sua vida. Mas ele sabia também que os planos de Deus eram melhores que os seus planos. Então ele diz, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Deus é soberano. Jó, ele fez um monte de perguntas. E então começou a dar as suas opiniões, ele achava que estava acontecendo. O Jó, ele andava com Deus. Jó, ele era cuidadoso no tocante às coisas de Deus em sua vida. E ele não entendia por que ele estava passando por todas aquelas tribulações, por tamanha tribulação em sua vida. Aí vem a sua mulher e fala aquele monte de coisa, aí vem os seus amigos e tentam justificar. Quem está de fora é fácil querer justificar quem está dentro do problema. Mas Jó permaneceu firme. Talvez o seu erro seja em querer saber os porquês de Deus em sua vida. Jó não pecou, Jó não blasfemou o nome de Deus, mas Jó queria saber o porquê de estar passando por toda aquela situação, por toda aquela dificuldade, por toda aquela angústia. Por ser humano, ele perguntou. E as pessoas perguntam. Mas Deus deixa Jó sem saber o porquê. Então, meu irmão, veja bem o que Deus disse para Jó, né? Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Então,
Deus, de certa forma, está questionando a Jó no capítulo 38, versículo 4. Onde você estava quando eu criei os planetas? Você não tem que perguntar para mim o porquê das coisas. Se você não sabe a resposta, você tem que perguntar para quê? Efetivamente, Deus estava dizendo: bem, Jó, você é um cara culto, perito, agora vai me dizer o que está acontecendo. Não lembro de ver você por perto quando eu estava criando os planetas, criando o universo? Deus nunca disse a Jó o porquê. Em vez disso, ele só revelou mais de si mesmo para Jó. Mais do que uma explicação, o que realmente precisamos de Deus é ter um encontro com Ele. Quando temos um encontro com Deus, Ele se mostra como Ele é para nós. Precisamos de uma revelação de Deus para a nossa vida. Porque quando vemos Deus pelo que Ele é, vemos nossos problemas como eles realmente são. Se você tem um Deus pequeno, tem grandes problemas. Seus problemas são grandes. Se você tem um Deus grande, seus problemas são pequenos. Você tem um Deus grande ou você tem um Deus pequeno? Se você tem um Deus grande, seus problemas serão pequenos. Amém? Vou ficando por aqui com esse devocional Pão Diário, que seja alimento espiritual para a sua vida.